conversar agora com o Ederson Viana, que é mestre em administração de empresas e contador. E ele é especialista em auditoria, planejamento e projetos, contabilidade gerencial e controle financeiro, e consultor corporativo e sócio fundador do grupo Destra. E nós vamos conversar sobre governança corporativa em empresas familiares. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Tudo bom, Ederson? Graças a Deus, tudo bem. Pois é, Ederson, governança corporativa em empresas familiares. Isso daqui ainda constitui, num linguajar muito comum, um baita problemão, né? Exatamente, Antônio. Dados bastante importantes que nós temos que levar em consideração no momento de analisar o impacto da empresa familiar hoje na economia é que cerca de 85% do PIB ele vem hoje das empresas que são familiares. Vamos pensar o seguinte, 97% das empresas hoje elas são pequenas e médias no país. Desses 97% das empresas que são pequenas e médias, cerca de 85% delas são empresas familiares. E essas empresas familiares, elas incorrem num problema muito sério. E quando a gente fala em empresa, nós também estamos falando da sua fazenda, que é uma empresa, apesar de você achar que não é, mas é uma empresa sim. E elas incorrem num problema sério, que é deixar as coisas irem caminhando e vai andando e ninguém toma uma decisão, porque amanhã o dono da propriedade morre, o dono da empresa morre, ficam os filhos e os filhos já casaram, aí vem as noras, os genros, e a confusão está formada, né? Exatamente, Antônio. Um dado bastante importante de estudos que nós temos hoje, cerca de 65% das empresas familiares que entram em processo de falência por questões de conflito familiar. Eu viajei agora, eu fui para São Paulo, e conversando lá com um grupo de pessoas, eu não posso citar o nome aqui das empresas por uma questão de ética, mas 3 empresas centenárias, grandes em São Paulo, com repercussão inclusive em nível internacional, fiquei sabendo agora que as 3 quebraram. Por quê? Falta de gerenciamento, entrou a meninada nova, sem preparo e, resumindo, 3 grandes empresas estão aí fechadas por falta de gestão e por falta também de uma governança corporativa que não aconteceu. Isso realmente, Antônio, é uma realidade que acontece hoje com as empresas. Principalmente quando nós vamos falar da questão do processo de sucessão. Quando eu estou falando de empresa familiar, eu tenho que pensar em sucessão. E a sucessão, ela advém realmente de um processo inicial que é a implantação da governança corporativa. O Ederson Viana, vamos para o intervalo comercial e depois a gente volta com esse assunto para dar alguns exemplos. Já nós voltamos. Ok. Eu estou de volta conversando com o Ederson Viana e nós estamos falando sobre governança corporativa em empresas familiares. O Ederson Viana, qual é a estrutura de uma empresa, de uma governança corporativa em empresas familiares? Antônio, as organizações que querem implantar a governança corporativa, nós temos uma estrutura que ela é básica, segundo inclusive o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, uma estrutura da governança corporativa em empresas familiares, eu tenho que pensar na família, eu tenho que pensar no patrimônio, eu tenho que pensar na empresa. Quando eu falo família, eu tenho que pensar na questão principalmente do conflito e dos interesses familiares. Quando eu falo no patrimônio, é o patrimônio familiar que eu preciso também resguardar e que, consequentemente, eu também preciso pensar nisso do ponto de vista de sucessão. E quando eu falo na questão da empresa, eu estou dizendo nas questões realmente de gestão dos negócios da família. Agora, qual é o propósito da governança corporativa familiar? O propósito da governança corporativa familiar dentro das organizações, Antônio, é justamente fazer que haja uma distinção
clara entre propriedade e gestão. Sempre pensar o seguinte, eu sou dono do negócio, mas antes de tudo tem que ter uma separação do papel no momento em que eu sou dono e do papel das questões da gestão do negócio. Assim, os herdeiros têm direito como proprietários, mas isso não lhes dão e não confere a eles o direito também, às vezes, de estar na gestão direta do negócio. Então, há uma separação muito grande entre aquilo que é ser proprietário e entre a gestão do negócio. Agora, tem que ter um conselho da família, né? Tem que ter um conselho. E qual o papel desse conselho da família? Nós sempre indicamos, Antônio, na governança corporativa em empresas familiares, o papel do conselho de família. Por quê? Porque o conselho de família, ele existe e ele é estabelecido justamente para que os conflitos que porventura, e sempre existe entre a família, que isso seja levado para o conselho. O ideal é que o conselho, inclusive, ele não seja estabelecido e que ele não se reúna nem dentro da própria propriedade da organização ou da empresa. Esse conselho é ideal que ele seja fora da organização. Ele deve funcionar como fora da empresa, como um fórum para que a família discuta e resolva eventuais temas de conflito que exista dentro da família. Então, é importante que sempre que exista conflitos, eu não discuta isso dentro da organização e dentro da empresa, mas que eu espere o momento em que o conselho de família vá se reunir e esse conflito ele é levado para ser discutido dentro do conselho de família. Agora, Ederson, quais são os principais temas que devem ser tratados pelo conselho? Os temas que devem ser tratados no Conselho de Família, Antônio, eles precisam necessariamente envolver as questões do negócio. Então, são definições de critérios para a sucessão e participação na sociedade. Então, a partir do momento em que eu tenho que discutir a sucessão da empresa, a sucessão dos negócios, eu levo isso para discutir também dentro do Conselho. Direcionamento geral do negócio, ou seja, temas estratégicos relacionados ao negócio, preservação dos princípios e valores da família que deverão orientar o negócio da família e, principalmente, a definição dos limites entre o interesse da família e da empresa. E critérios para a indicação de membros para o conselho de administração. Porque normalmente o que acontece dentro das organizações, Antônio, é o seguinte, é a questão da indicação. Às vezes o membro da família ele não está preparado para entrar no negócio e normalmente se querem que esse membro ele esteja realmente dentro da gestão do negócio. Então, nesse momento, é importante ter muito claro que os interesses da família não podem sobrepor os interesses da organização e o interesse do negócio. Então, deve ser levado para o conselho familiar e ser discutido dentro do conselho de família. Tá certo. O Ederson, esse tema é muito interessante. Eu acho que até nós poderíamos voltar na próxima semana a falar sobre isso aí, que é muito interessante, ok? Ok, Antônio. Bom, o Ederson Viana, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até o próximo programa. Até o próximo programa, Antônio. Um grande abraço aos nossos telespectadores.